Nós vamos falar um pouquinho sobre a última Páscoa de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, crianças, Jesus, ele se assentou com seus discípulos para participar da última Páscoa. E aí, sabe o que aconteceu? Jesus falou assim, que um de seus discípulos ia trair ele. Imagina só, como que pode aqueles amigos de Jesus, um dos amigos de Jesus que andou com ele, que viu Jesus fazer milagres, que estava ali, que falava que amava o Mestre, mas um no meio deles ali ia trair Jesus. E aí, Jesus, ele fez o seguinte, ele pegou o pão, ele abençoou o pão, e depois ele partiu o pão, dizendo assim, esse é o meu corpo, que será entregue por vós. Jesus estava falando ali para os seus discípulos sobre a sua morte, que o corpo dele teria que ser partido em pedacinhos para que houvesse um novo concerto. E aí depois, ele entregou um pedacinho para cada discípulo. Depois ele tomou o cálice em suas mãos, fez a mesma coisa, o abençoou e disse assim para os seus discípulos, tomai dele todos, porque esse é o meu sangue, que será derramado por vós para a remissão dos pecados. Ele estava falando do próprio sangue dele. Era necessário Jesus passar por tudo isso para que o pecado da humanidade fosse perdoado. E então, eles comeram ali e partiram para um monte. Eles foram orar. E Jesus levou com ele 3 discípulos. E aí, Jesus falou assim para os discípulos, ore comigo e vigie comigo. Sabe por quê? Naquele momento, Jesus estava tão triste, uma tristeza consumiu o coração de Jesus e ele estava muito triste porque estava chegando a hora da sua morte. E ele se entristeceu e ele falou para os discípulos, ore comigo. E ele se afastou um pouquinho para orar. E ele dizia para o Pai assim, que se possível, que ele não passasse por isso, mas que fosse feita a vontade dele, a vontade do Pai. E aí então Jesus volta, foi lá ver os seus 3 discípulos que ele deixou lá. Sabe o que ele estava fazendo? Estava dormindo. E Jesus foi tomado por uma grande tristeza, porque ele só pediu para os discípulos orar e vigiar, e mesmo assim, eles estavam dormindo. E Jesus falou para eles, orem comigo. E Jesus se afastou mais um pouco. Pela segunda vez, quando ele voltou, os discípulos estavam orando? Não estavam. Os discípulos estavam dormindo de novo. E Jesus mais uma vez pede para ele assim, orem comigo, vigiem comigo. E Jesus se afasta e vai pela 3ª vez. E eles estavam dormindo de novo. Aí Jesus fala para ele, levante-se, porque está chegando a minha hora. Quando Jesus ainda estava falando, chegou um discípulo dele. E era aquele discípulo que havia de traí-lo. Judas era o nome desse discípulo. Judas chegou pertinho de Jesus, foi lá e deu-lhe um beijo no rosto. E
Assim, veio com Judas uma grande multidão. Aquele beijo era um sinal de que era para prenderem Jesus. Jesus foi traído por um amigo, por um discípulo. E aí vieram os soldados, vieram pessoas com correntes para prender Jesus. E prenderam Jesus. Tinham pessoas com porretes e foram lá, arrancaram as vestes de Jesus, bateram nele, levaram ele e o julgaram culpado. Culpado. Mas ele não fez nada. O que ele fez? Amou. Ele amou a humanidade. Que ele pegou a culpa de todo mundo e carregou sobre ele. Assim como nós louvamos. Ele carregou a culpa de todo mundo e levou sobre ele. E aí, ele foi levado para um lugar chamado lugar da caverna. E nesse lugar, crucificaram Jesus. Jesus foi crucificado, as pessoas cuspiam nele, as pessoas batiam nele, e tinha um soldado que estava lá, que quando Jesus entregou seu espírito, quando Jesus morreu lá na cruz, ele pegou uma lança e enfiou aqui do ladinho da costela para certificar de que Jesus estava realmente morto. E agora? Jesus morreu. E aí, depois que Jesus morreu, houve um grande tremor na terra. E aqueles soldados que estavam lá disseram assim: realmente ele era o Filho de Deus. E o véu, tinha um véu lá no templo que foi rasgado de cima a baixo, que simbolizava o novo concerto que Deus estava fazendo com a humanidade. E tinha um certo homem que chamava José de Arimateia. Ele pediu para Pilatos que deixasse ele retirar o corpo de Jesus. E Pilatos autorizou. Aí, esse homem, José de Arimateia, ele enrolou o corpo de Jesus e levou o corpo de Jesus para o sepulcro. E assim Jesus morreu. Mas eu tenho uma boa notícia. Ao terceiro dia, a porta do sepulcro foi aberta. E sabe o que tinha lá dentro? Alguém sabe? Jesus não estava mais lá. Ao terceiro dia, depois da morte de Jesus, foi aberto o sepulcro. Sabe o que eles encontraram? Aquele pano que José de Arimateia enrolou Jesus. Então ele está vivo e ele reina no nosso meio. É isso que simboliza a nossa Páscoa. Jesus não está lá naquele sepulcro. E Jesus apareceu para os seus discípulos. Jesus caminhou com seus discípulos, fez milagres. Só que ele precisava voltar para o Pai. Por quê? Porque era necessário para que o Espírito Santo viesse. Porque se Jesus estivesse aqui, em carne assim, igual eu e você, ele não poderia estar em todos os lugares, não é? Ninguém aqui pode estar aqui e estar lá na sua casa ao mesmo tempo, não é assim? E nesse corpo como o nosso, Jesus não poderia estar em todos os lugares. E aí,
Jesus vai ter que voltar de novo, Jesus vai deixar de novo. De certo que os discípulos pensaram assim, né? Mas Jesus morreu, nós ficamos sozinhos, perdidos, e agora? Jesus voltou e eles ficaram alegres de novo, mas depois Jesus teria que ir de novo. Mas sabe o que Jesus falou? É necessário que eu vá para que ele venha, para que o Espírito Santo viesse. E hoje ele está aqui conosco. O Espírito Santo está aqui. Ele habita dentro do nosso coração. Glória a Deus. Então, Jesus falou assim: eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei o Espírito Santo. Glória a Deus. Então, o Espírito Santo está aqui. Jesus, ele vive, ele não está lá no sepulcro. Ele está aqui junto comigo e com você. Quem que quer receber esse Espírito Santo? Glória a Deus, eu quero receber esse Espírito Santo. E o Espírito Santo, como que ele trabalha? Alguém sabe? Sabe como que o Espírito Santo trabalha? Ele nos auxilia, ele nos consola, nos orienta, nos convence do pecado, né? Quando a gente desobedece o papai e a mamãe, aí a gente sente uma culpa. É o Espírito Santo lembrando você que você desobedeceu, que você fez algo que não poderia fazer. Então, o Espírito Santo, ele nos ajuda, ele nos mostra o caminho certo. E ele está aqui para nos guiar, para nos libertar, nos convencer do pecado, né? Então, que nós possamos, todos nós que estamos aqui, não só as crianças, mas que todos nós possamos abrir o nosso coração para que o Espírito Santo venha habitar. Porque ele vive, ele reina e ele está aqui no nosso meio. Então é motivo de muita alegria. Nós temos sim que festejar essa Páscoa, mostrar o verdadeiro significado dela e fazer isso em memória dele, porque isso foi um novo mandamento que ele deixou: fazer isto em memória de mim. Por isso que todos o mês nós estamos aqui participando do corpo e do sangue dele até que ele venha. Amém? Glória a Deus. Então, esta foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Todos aqui aprenderam, então, o que é a Páscoa? O que é? É o ovo? Parabéns! Vamos aplaudir ao Senhor, então.